Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre anacronismo. Você sabe o que que é? Você sabe como que ele acontece na leitura? O que que ele representa? Como se configura o anacronismo em tiragens? Se não sabe, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai falar sobre tudo sobre anacronismo nas leituras de tarô. E se você não me conhece, meu nome é Elisa Golba, eu sou taróloga, especialista em tarô. Eu sou professora de tarô. Tem curso de tarô, quer aprender comigo? Vem fazer comigo que você vai do zero ao profissional em leituras espetacularmente bem requintadas, tá? É comigo que você vai aprender, pode ter certeza. Eu não tenho menor pudor de falar isso. Menor pudor de falar isso. Quer ver mais? Vai lá no meu Instagram, tá cheio de depoimento dos alunos que já fizeram comigo. Mas de toda forma, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram. Tem conteúdo lá no Instagram todo dia para quem quer entrar nesse universo do tarô. Feito? Vamos falar então sobre anacronismo. Do que se trata o anacronismo? O anacronismo, quando ele vai aparecer em qualquer tipo de tiragem, em qualquer método, tanto no europeu quanto no método americano. Não sabe o que é método europeu americano? Tem aqui um card sobre método europeu, método americano, porque eu já fiz esse vídeo pra você. Tá? Eu já fiz. Tá lá. Então, como que o anacronismo se apresenta? Em qualquer método. Quando for no método americano, que é aquele método em que todas as cartas estão todas misturadas, você vai tirar uma carta para cada casa. O anacronismo é quando você tem resultados de jogos que dependem da carta ao lado. Então, por exemplo, você tem um jogo de situação, caminho, resultado, e que o caminho e o resultado, que são duas casas que vão andar coordenadamente, quando essas duas casas estiverem com arcanos díspares, aí você tem um anacronismo. Já vou explicar o anacronismo. Agora, quando você tem um jogo feito no método europeu, que é o que eu uso, que é o que eu ensino no curso, que vocês vão ver em todos os caminhos de leitura que eu faço, em tudo, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, eu uso o método europeu, que consiste no quê? Você usar um par para cada casa. Então aqui, este par, ele se traduz em uma informação, não são duas informações paralelas, é uma informação que é feita de duas cartas. O anacronismo, ele vai se apresentar aqui, quando você tem uma carta com um atributo forte, em que esse atributo forte, mais acentuado, ele vai caminhar ou não diante da outra carta do método europeu, um menor. Então, quando você tem um maior e um menor, em que eles andam de maneira separadas, ou seja, esse arcano aqui, ele é um arcano de paralisia, estacionado, ele está parado. É o atributo mais acentuado desse arcano. É o atributo mais acentuado desse arcano. Então, o que você tem mais importante aqui? A gente não tem ninguém se movimentando, a gente tem alguém em pé, pronto para se movimentar, mas não está se movimentando. E o atributo mais forte, mais acentuado do arcano do carro é o movimento. Então, você tem dois arcanos que estão andando em direções opostas em termos de atributos. Tem atributos muito diferentes, muito distantes. Quando você tem no jogo uma combinação desta forma, a gente diz que ali existe um anacronismo. Vou dar um outro exemplo. Você tem a temperança, que é um arcano primordialmente lento, estacionado, sem movimentação de grandes agitos, é tudo muito devagarinho. E ela vem combinada com um cavaleiro de espadas. Estou dando alguns exemplos, tá? Então, você tá vendo que nesse arcano aqui, você tem velocidade, movimento, agilidade, que não tem na temperança. Quando você vê essas duas cartas andando em direções opostas, em termos de atributo, não em termos de resultado,
O que nós temos como informação para além das cartas, para além dos atributos, nós sabemos que ali existe um anacronismo, que é esse movimento em que você tem um par, uma combinação que vai brigar um com o outro. E aí os meus alunos, e todos vocês, a maioria de vocês, chega para mim e diz assim, qual é o que está valendo? Qual que é o mais importante? Como que a gente sai dessa? Porque parece que empata, né? Para cada um, como um cabo de guerra. A resposta funciona da seguinte forma. Para cada um desses arcanos, você vai ter um jeito de trabalhar. Então, eu não vou poder fazer 22 combinações versus 56 combinações, que isso é impossível de fazer aqui por todos os planos que o arcano tem que passar. Não vai dar. Mas, para além da informação do atributo, você tem uma outra informação, que diz o seguinte. Ali naquela casa, então se tiver na casa conselho, é na casa do conselho. Se tiver na casa do futuro, então é lá no futuro que temos um problema. Se é na casa do inconsciente, o problema está no inconsciente. Se é na casa do financeiro, é no financeiro. Ou seja, ali onde ela está vibrando esse par, onde ele está vibrando esse par, ali naquele lugar, a gente tem um conflito. Existe um problema, para além do resultado das cartas, existe um problema. É como se dissesse assim, olha, ali a energia ela não flui naturalmente. Por exemplo, vamos pensar, eu vou pegar aqui uma torre e um arcano ruim, uma porcaria de arcano. Um 5 de copas? Acho que 5 de copas tá bom. Um 9 de espadas. 9 de espadas para deixar bem ruim. Então aqui nós temos um par, torre e 9 de espadas, de coisas perdidas, estragadas, derrotadas, quebradas, de fracasso, de desilusão, de quebra do ego, quebra do orgulho, onde você tem um desespero, onde você tem uma perda irrecuperável, onde nós temos muita dor, ok? Aqui nós não temos anacronismo, porque essas duas cartas, elas caminham na mesma frequência. Então, apesar daqui a gente ter uma informação do arcano, de dor, de tragédia, de algo muito desagradável, nós não temos um conflito sobre isso aqui. Vou explicar. Então, vamos lá. O casamento vai terminar. Eu vou pegar um clássico. O casamento, namoro terminou. O namoro terminou com dor, com tragédia, com muita ferida, com muita tragédia, com muito drama, e é verdadeiro. No entanto, não existe conflito sobre isso, ou seja, está terminado e pronto. Está terminado e pronto, não tem o que se discutir. Agora, quando nós temos um arcano extremamente veloz, ao lado de um arcano muito parado, aqui existe um ponto para ser avaliado sobre o que dá para alterar sobre isso. É possível alterar, e daí a gente vai ter que, para poder trabalhar essa ideia, você vai ter que entrar dentro do atributo do arcano em específico. Dá para alterar essa ideia? Tá na mão de quem? Quem pode? Eu ou o outro? O que é possível e de que forma que é possível alterar? O menor que, 2 de paus, o menor que é estacionado, ele tá dizendo sobre quem? Tá dizendo sobre quem é dono do jogo. Quem é o dono do jogo? Teu consulente. Então, o teu consulente que estaciona a morte. Então, assim, aqui a gente tem uma ideia de que é possível alterar alguma coisa e mudar esse resultado para uma condução melhor da energia e frequência do maior. Mas então quer dizer que a gente pode mudar o jogo? Pode. Porque se tarô fosse uma condenação do tipo, vai acontecer e você se ferrou, tá? Se fosse isso, tarô não era um terapêutico, tarô não era um oráculo, tarô era um entretenimento. Que você assiste um jogo
Você assiste um vídeo, você assiste um filme da sua vida e você só é espectador. A ideia do oráculo é que ele te oriente para você tomar melhores decisões. Então, quando você vê um anacronismo, você está vendo um lugar onde existe conflitos, ou de terceiros, conflitos de terceiros alheio ao seu cliente, o mundo, o desemprego, a empresa, a Covid, o plano de governo, a inflação, que deixa você, por exemplo, sem emprego. Então, nós temos um conflito entre o entorno e a única vontade natural do seu cliente. Então, ali existe um conflito para ser trabalhado, para além do que as cartas dizem, acende o alerta. Ali não há, as coisas não estão completamente solucionadas e resolvidas. Será que eu consegui explicar para vocês? Bem, isso vale para qualquer casa do jogo, para qualquer tipo de pergunta. Mas não esqueçam que quem vai prevalecer em toda essa conversa toda é o atributo do arcano. Ali é só como se você dissesse assim, já li o jogo, eu já li os atributos, eu já li as cartas. Deixa eu espremer mais um pouquinho para tirar mais um pouquinho de informação. Vamos considerar assim, por exemplo, você abre uma mandala. E a mandala tá toda andando para tragédia ou para sucesso, não importa. E lá na questão, e o teu cliente está focado no trabalho, tá focado no trabalho, tá? Mas lá na casa do espiritual, a gente tem um jogo anacrônico. Então, lá onde está anacrônica a coisa, o que nós vamos ver? Que apesar de existir sucessos e infortúnios no jogo do teu cliente, é na casa do espiritual, por exemplo, que ele deveria estar dando atenção, onde ele deveria dedicar mais esforços para mudar alguma chave ali. Deu? Consegui explicar? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar aqui, mas é só para entender que, para além dos atributos, a gente sempre consegue tirar informações quando a gente olha o jogo de maneira mais distante, tá bom? Em breve eu tô trazendo uma série de vídeos, vou fazer os 78 sobre um único assunto que vocês vão amar. Quais serão? Vocês vão amar. Feito? Fiquem bem, um beijo, boa sorte e tchau.